Mozart, tudo bem? Prazer enorme ter você aqui no blog Papo de Primeira, da Folha de Pernambuco, em parceria, em apoio com a OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Tudo jóia, Mozart? O prazer é todo meu, Rogério, falar com você. Tenho uma grande admiração. O trabalho que você fez na Secretaria Municipal de Educação de Recife foi bastante reconhecido. Eu pude acompanhar e ver agora essa sua atividade também junto à OEI, a Folha de Pernambuco. É um prazer poder contribuir. Eu agradeço, Mozart, os comentários. E digo que você é uma das minhas referências. Leio sempre os seus artigos aí que saem nos jornais locais e nacionais. E essa produção, né, de conhecimento é sempre muito importante para quem está na secretaria e para quem atua na área da educação. Tem uma admiração muito grande aí por sua trajetória. Obrigado. Veja bem, vamos bater um papo aqui, principalmente, a gente não pode fugir desse assunto, né, da educação no momento atual, nesse contexto pandêmico, mas focando também, Mozart, na atuação do CNE, do Conselho Nacional da Educação, né, durante esse momento. Um órgão aí super importante dentro dessa estrutura, dentro do sistema educacional brasileiro. E aí a minha primeira pergunta que eu queria te escutar é justamente qual foi, na sua visão, qual tem sido o papel, né, e a importância desse papel do Conselho Nacional da Educação durante esse período lá, desde o começo, né, desde abril, existem posicionamentos, pareceres do CNE. Eu queria que você resumisse um pouco isso. Olha, Rogério, o CNE teve um papel extremamente importante para a educação brasileira. E não falo isso porque estou no CNE. Na verdade, quando, em meados de março, se inicia a pandemia, o Ministério da Educação, à época o ministro era o Weintraub, que tinha um comportamento que nós poderíamos chamar bélico, né, de muitos enfrentamentos. E isso dificultou muito toda a articulação, toda a coordenação nacional. Isso já era evidente antes da pandemia, e com a pandemia ficou muito claro a necessidade de uma coordenação nacional, que o MEC não teve nem a legitimidade para fazer por conta desses entraves, desses aspectos relacionais do então ministro Weintraub com universidades, com estudantes. E aí o Sistema Nacional de Educação, aí eu me refiro aos secretários de educação dos municípios, dos estados, os conselhos municipais, estaduais de educação, as universidades, todos, né, todas essas instituições perguntavam: o que vai ser? Como será o ensino remoto? Como é o ensino remoto na educação infantil? Como será a oferta desse ensino remoto no ensino superior? E tudo isso, todo mundo já, né, num momento extremamente impactado pela transição abrupta de um planejamento presencial para a necessidade de um ensino remoto, o Conselho Nacional de Educação terminou trazendo para si essa responsabilidade e teve um papel muito relevante quando instituiu o parecer especificando, desde a educação infantil até o ensino superior, o que seria o ensino remoto. Posteriormente, quando a pandemia começou a arrefecer, né, a diminuir, em meados do ano, em junho, julho, e achávamos, né, que poderíamos retomar presencialmente no segundo semestre de 2021, mesmo que de forma escalonada, com segurança. Novamente, o CNE foi quem produziu um segundo parecer muito importante, relativo ao retorno às atividades presenciais, inclusive extrapolando para 2021, numa perspectiva já de ter o ensino presencial retomando plenamente as suas atividades. Naturalmente, veio o decreto 14.040, não é, que exigiu, já no final do ano, novamente do CNE, uma regulamentação em que juntou todos esses documentos produzidos em 2020 e ajudou, portanto, a regulamentar
a Lei 14.040. Mais uma vez veio a segunda onda e, mais uma vez, o CNE foi chamado para produzir um documento agora, adaptando e atualizando tudo que já havia sido produzido ao longo de 2020 para o cenário 2021, que não, naturalmente, pela segunda onda, bastante, ainda mais agressiva, principalmente do ponto de vista da disseminação, da transmissão. E, mais uma vez, o CNE produz esse documento, que foi aprovado na reunião agora de julho, do Conselho Pleno, e que foi encaminhado ao MEC, e já fazendo um planejamento de que nós chamamos de um currículo transitório, né, que pudesse levar em consideração também 2022. É bom lembrar que alguns países da Comunidade Europeia, para poder suprir os déficits de aprendizagens, que são muitos, né, são para milhões de crianças de todo o Brasil, estão sem aula desde o início da pandemia, é preciso dizer isso. Então, é um trauma muito grande e a queda e as primeiras avaliações diagnósticas estão mostrando o retrocesso na proficiência, o aumento da desigualdade e, infelizmente, o aumento do abandono escolar e evasão, principalmente na faixa juvenil. Então, tudo isso está composto nesse novo documento do CNE, que, mais uma vez, apesar da mudança do ministro, continua sem exercer a sua atividade de uma coordenação nacional. E o maior exemplo disso foi que não preparou, em 2020, um plano nacional de conectividade digital. E não era porque não vai ter mais pandemia em 2021. Não era nem isso. Quando o Conselho Nacional pensou no contínuo curricular 2020-2021 em 2020, é porque sabia que, para dar conta dos déficits de aprendizagens, as atividades presenciais seriam insuficientes. Então, a gente precisaria também compor as atividades eventuais, né, presenciais de 2021 com atividades usando novas tecnologias, né? E, para isso, precisaríamos ter a acessibilidade a essas tecnologias, internet, banda larga, que não é luxo, né? Esse binômio não é luxo, é o lápis e o caderno do século XXI. Mas o MEC não fez isso, né? Não fez isso, muito pelo contrário, houve um movimento do Legislativo aprovando um PL, um projeto de lei para que isso acontecesse, e foi vetado pela Presidência da República. Então, isso apenas demonstra a desconexão entre o Ministério da Educação, o governo federal, com a educação nacional, do ponto de vista das suas necessidades, que estão muito claramente postas nos documentos do Conselho Nacional de Educação. Então, Rogério, o CNE terminou ocupando um papel que, em parte, era dele, mas a outra parte era do Executivo, mas terminou caindo e recaindo muito sobre o próprio CNE. Ainda bem que temos aí o CNE dando essa sustentabilidade, né, muitas vezes, e continuidade a algumas políticas. Mas, Mozart, você começou a falar aí desse último parecer, né, bem recente, e dos riscos, dos impactos, né, na pandemia, e eu vi que no material, né, e algumas pesquisas também que saíram já na mídia, que existem alguns cenários, né? Tem uma aposta mais pessimista e tem uma aposta mais intermediária e outra mais otimista, né? Otimista, se tudo desse certo, se o ensino híbrido funcionasse, se existisse essa internet banda larga para todos, se nós não tivéssemos um país tão desigual. Mas eu queria que você falasse um pouquinho na sua visão, na sua opinião, né? Inclusive, qual dos cenários que você acredita que é o mais provável, né, que a gente deva ter aí nos próximos meses, nos próximos semestres? Olha, Rogério, eu diria que, em primeiro lugar, a gente tem que ser... Eu vou lembrar de Ariano Suassuna, né? Ariano tinha uma frase que ele dizia que o otimista é um bobo
o pessimista é um chato, eu sou um realista esperançoso. Então, eu estou na linha do Ariano, né? Eu tenho esperança, mesmo sem uma coordenação nacional, que a gente possa, naturalmente, o mais rapidamente possível, retomar a uma atividade que possa incorporar a atividade presencial com o ensino mediado por tecnologias, né? O que está sendo chamado do ensino híbrido. Isso vai ser muito importante, como eu disse na questão anterior, de fazer face a esses déficits de aprendizagens, né? Eu acho que os números que estão chegando, naturalmente, nos levariam a um pessimismo relativamente grande. Veja que São Paulo, que foi o estado, na minha opinião, juntamente com o Paraná, que primeiro colocou o ensino remoto para funcionar, né? O ex-ministro da Educação, Rocieli Soares, secretário de São Paulo, ele toma uma iniciativa extremamente rápida, comparando o tamanho da rede, mas, ao mesmo tempo, mostrando a pujança econômica de um estado como São Paulo, né? E ele trouxe a capacidade dele de organizar essa oferta por 3 cenários diferentes, centro de mídias, com a experiência do Amazonas. Depois ele traz a TV Cultura também para ajudar nas atividades assíncronas, e uma grande parceria com as teles, né, para aplicativos, né? Mas mesmo São Paulo, 1/3 dos alunos ficaram sem acesso à atividade remota, essas atividades, né? Mas foi quem primeiro fez e quem primeiro trouxe o enfrentamento ao acesso ao ensino mediado por tecnologias. E o Rocieli, agora, 2 meses atrás, ele fez uma avaliação diagnóstica da rede de São Paulo e mostrou, em primeiro lugar, que as crianças foram mais impactadas do ponto de vista da proficiência escolar do que os jovens. As crianças do 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, portanto, ao término dos anos iniciais, elas tiveram um retrocesso em proficiência escolar em língua portuguesa de 10 anos atrás, ou seja, a nota que eles obtiveram foi equivalente à nota de 10 anos atrás, de 2011, em língua portuguesa. Em matemática, 14 anos atrás. Quer dizer, há um retrocesso muito pesado, principalmente nas crianças menores, né? Nos jovens, há também um retrocesso de 3, 4 anos em relação aos resultados. Mas, infelizmente, aos jovens, devemos somar um fator, que é a questão do abandono escolar, da evasão, porque eles estão sendo muito pressionados por conta da pandemia, da questão da perda de emprego, de renda, de buscarem atividades laborais para suprir, né, para complementar a renda familiar. Então, há uma grande preocupação de que a evasão no ensino médio cresça. Já era muito grande. Antes da pandemia, em média, por ano, 550 mil jovens abandonavam o ensino médio. Era quase um jovem por minuto, né? E a perspectiva, infelizmente, é que esse número cresça em 35%, né? Então, há uma grande preocupação. Então, você trabalhar buscas ativas vai ser muito importante para evitar esse fluxo, essa perda de jovens para as atividades laborais, né? Talvez os governos estaduais tenham que pensar em políticas compensatórias, com programas de bolsas para os mais vulneráveis, para mantê-los na escola, né? Isso talvez precise ser pensado, tipo um pró-jovem da vida, né? Para poder segurar essa turma. Você falou num 4º ano, né? Possibilidade de agregar mais um ano no ensino médio para tentar compor. Aliás, assim, as respostas têm... O país é muito desigual, mas também as respostas, como você começou trazendo aí, são muito desiguais. Você falou aí de São Paulo, Paraná, e aqui também, Maranhão, no Nordeste, teve um posicionamento. O Ceará, né, que já tinha um bom trabalho antes da pré-pandemia. Eu vi que, inclusive, Ceará e Piauí têm resultados, às vezes, fora da curva. O próprio Nordeste, como um todo, vem, às vezes,
dando exemplo, né, para o país. Não à toa, a melhor IDEB das capitais é Teresina, no Nordeste. Então, não bastasse a desigualdade né, histórica e social e econômica, a gente tem desigualdade nas respostas, né? Pois é, Rogério. E como é que a gente enfrenta isso? Primeiro, precisaríamos ter essa coordenação nacional, isso iria ajudar muito. Tem que colocar em prática o regime de colaboração, né? Não basta apenas repassar dinheiro, né? Não é só uma questão de dinheiro. Para mim, para a gente sair e ter um cenário menos pessimista e, portanto, mais otimista, a gente vai ter que precisar de coordenação nacional, e aí o CNE está, em parte, fazendo, mas o MEC precisaria fazer isso. Mas é fundamental que as redes trabalhem muito em cima de planejamento e foco. Saber que a gente não está no cenário ideal, como todos sabem. Portanto, focar muito nas aprendizagens essenciais que estão presentes na BNCC. Eu acho que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, vai ser uma importante bússola para a gente ganhar celeridade e trazer de volta a um estágio novamente de crescimento, né, do ponto de vista da aprendizagem escolar. Boa, perfeito, Mozart. E foi até bom aí o link com a BNCC, porque agora eu queria provocar um pouco o assunto, estressar um pouco mais o assunto. Na minha visão, todas essas análises, e agora já com dados, né, objetivos, como o próprio exemplo aí da pesquisa que o Rosselli fez em São Paulo, elas estão bem focadas na parte conteudista, né? Eu vi que o parecer do CNE também cita e coloca a atenção na questão socioemocional. Mas o que é que você acha, Mozart, né, também em relação a esse outro contexto socioemocional? Como vai ser o impacto nesse retorno? E a BNCC também pode trazer orientações nesse sentido, porque eu lembro que essa foi uma discussão importante na BNCC. A gente vai ter certamente algumas lacunas grandes em língua portuguesa e matemática, mas, sem dúvida alguma, né, vamos ter um impacto grande também aí na questão socioemocional das pessoas, das famílias que perderam, né, familiares, né, de todo esse tempo sem tanta relação, né, a relação que acontecia na escola, as crianças que são, né, um grupo bastante afetado nesse sentido. Como é que você vê também aí essa questão do socioemocional nessa retomada? Olha, a questão do socioemocional, ela tem que vir junto com as avaliações diagnósticas, né? Como você bem disse, é um cenário em que as pessoas, né, estão sendo afetadas de maneira também muito distintas, né, pela pandemia. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam empregos, pessoas que estão desestimuladas, pessoas que estão com níveis de ansiedade muito elevados. Então, é muito importante que as escolas, na retomada presencial, procurem fazer uma análise do comportamento socioemocional, tanto dos professores como também dos estudantes, né? Algumas pesquisas, entre elas uma da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma das grandes referências do terceiro setor na primeira infância, fez agora um estudo, né, com milhares de famílias, e o que ela observou é que as crianças estão sob um estresse, em média, muito elevado, né, e com grande retrocesso, principalmente na fala, na comunicação. Então, observar essa questão socioemocional, dar um apoio psicológico, né, à rede, eu acho que vamos precisar fazer esse trabalho, porque o que a BNCC diz é que, se você desenvolver as aprendizagens essenciais que estão postas ali na BNCC, você vai desenvolver 10 competências gerais, e nessas competências gerais tem tanto aspectos cognitivos, socioemocionais e híbridos, porque criatividade, pensamento crítico, isso aí são competências híbridas. Então, o que a BNCC fala é isso, mas a gente está falando aqui um pouco antes mesmo de colocar em prática a BNCC. O impacto da pandemia no comportamento socioemocional. Então, esse é um trabalho que vai ser muito importante de ser acompanhado,
né, dar essa assistência às escolas do ponto de vista de como as crianças, os jovens, os estudantes, portanto, e os professores, como é que eles estão voltando para que a gente possa, portanto, ter esse compromisso no apoio psicológico, né, no apoio emocional em relação a esse retorno presencial. Perfeito, Mozart. E olhando, né, para a educação pública brasileira como um todo, esses 2 anos, sem dúvida alguma, terão um impacto muito grande, mas também, recentemente, né, eu vi análises do próprio INEP e do próprio Todos pela Educação, que, olhando para o copo meio cheio, de 2007 a 2019, vendo os resultados, né, do IDEB, da Prova Brasil, nós avançamos, principalmente nos anos iniciais, né? Anos finais, esse avanço já é menor e no ensino médio, menor ainda, né? Mas tudo nos leva a ver que, quando houve continuidade, né, no início, no final da década de 90, início dos anos 2000, nas primeiras décadas desse século, nós conseguimos, né, amadurecer algumas políticas importantes, entre elas a própria BNCC, entre elas nosso sistema de avaliação, o INDEB, que é um exemplo, né, para o mundo, o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Brasileira. Então, eu te pergunto, Mozart, e o que é que precisa ser fortalecido também, né, haver continuidade, para a gente voltar forte aí, provavelmente pautas que também ficaram suspensas nesse período por conta dessa falta de articulação, mas que são importantes para a gente poder retomar, né, pós-pandemia, com a educação forte e com a pauta centrada nos pontos que são importantes para o sistema. Olha, Rogério, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil mostrou que o Brasil precisa aprender com o Brasil. Você falou, por exemplo, de Teresina. É a melhor capital em termos de resultados do Brasil, se eu não estou equivocado. Do Brasil. Sim, desde 2017. Em 2017 e em 2019. Anos iniciais e finais. Então, por que Teresina, que não está no Nordeste, numa região relativamente pobre comparado com o Sul Maravilha, consegue ter esse cenário de desempenho escolar? Por que o Ceará, na alfabetização, está conseguindo alfabetizar as suas crianças aos 7 anos e o Brasil não consegue alfabetizar aos 9? Por que é que o próprio Ceará, fruto disso daí, por um regime de colaboração, consegue construir um cenário tão denso do ponto de vista de melhorias, de batimento das metas do IDEB? Por exemplo, os municípios cearenses, no último IDEB de 2019, para os anos iniciais, 90% bateram a meta. Em São Paulo, nem sequer 60% alcançaram as metas. Pernambuco, para dizer que a gente não fala do nosso Pernambuco, por que é que o ensino médio de tempo integral não é mais tempo em escola? Porque mais tempo em escola chata é castigo para o aluno. Mas uma escola com educação integral, no modelo que foi desenhado, né, e que foi um belo exemplo, tanto Ceará como Pernambuco, de continuidade de políticas públicas, governos diferentes, né, mas que souberam, a partir de evidências, manter a política pública que estava dando resultados. Né? Então, eu acho que o Brasil está na hora de aprender com o Brasil. Isso vai ser muito importante para esse momento do enfrentamento da pandemia. Não vamos inventar. Eu acho que, mais do que nunca, vamos precisar trabalhar com base em evidências, para que a gente tome as decisões que sejam adequadas e que produzam, de fato, resultados na aprendizagem e no desenvolvimento pleno dos nossos estudantes. Então, eu creio que isso vai ser muito importante. Todavia, antes mesmo da pandemia, eu fiz uma análise. Eu atualmente estou na cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP em Ribeirão Preto. A gente tem estudado, Rogério, políticas públicas de educação em cidades de médio porte, de 100 mil a 500 mil habitantes.
Eu fiz uma análise, são 245 cidades, municípios nessa condição, com base no censo de 2010, já que a gente não teve o censo de 2020. E o que a gente encontrou? Nos anos iniciais, onde o Brasil vinha avançando regularmente, a gente alcançou um platô. De 2017 para 2019, e depois eu fiz outras análises, também se confirmaram. Ou seja, o Brasil, para os anos iniciais, antes da pandemia, exauriu o crescimento. Onde é que a gente ainda observou como média, acho que foi 0,1 ou 0,2, não foram naqueles municípios que tinham IDEB alto. Nesses, ou se mantiveram ou caíram. Houve um crescimento naqueles que estavam muito baixos, e aí conseguiram melhorar. Quando a gente fez a média, aí veio aquele crescimento ainda pontual de 0,1. Mas, mesmo assim, se você faz a curva, é uma curva de saturação. Então, mesmo onde estávamos indo muito bem, já demonstrava a necessidade de uma reoxigenação para os próprios anos iniciais e como avançar para quem estava num cenário de aprendizado elevado com base no IDEB. Então, esse é um ponto que nos preocupa. Veja, o próprio ensino médio, eu fui ver. No ensino médio, todos os estados melhoraram no IDEB em 2019. Melhoraram por quê? Melhoraram porque conseguiram melhorar na aprovação ainda, tinham a gordurinha da aprovação, e em português. Em matemática, um desastre continua no ensino médio. É tanto que a média nacional da edição 2019, na rede pública, só 5% dos alunos que terminam o ensino médio no Brasil, na rede pública, aprenderam o que seria esperado em matemática. Então, o cenário é ainda muito desafiador, né? E que se ampliou e muito com a pandemia. Por isso que eu digo, olha, vamos ter que ter planejamento, vamos ter que ter foco aí, não é, para poder ter maior capacidade articulada, colaborativa, mas a gente tem um grande trunfo aí. 2, primeiro a BNCC, porque é o guia, vai nos ajudar nessa retomada. E o segundo é o Fundeb. Eu acho que o novo Fundeb traz também uma nova perspectiva de financiamento. Então, eu, nesse sentido, eu não sou o otimista, né, de Ariano Suassuna, porque ele dizia que o otimista era um bobo, mas eu sou realista esperançoso mesmo. Eu acho que eu tenho esperança que, mesmo sem a coordenação nacional que nós deveríamos ter, eu estou entendendo que o país está se integrando a redes públicas, estados, municípios, com o terceiro setor, com vários outros setores, né, com o CNE, procurando essa retomada. Eu acho, para mim, isso faz muito sentido, Mozart, que você trouxe aí, porque a gente vê esses resultados do Nordeste como um grande esforço, né, mas não necessariamente algo que seja uma melhoria estrutural, né? Uma melhoria na formação dos professores, por exemplo, uma maior cobertura, uma melhor política para a primeira infância, que a gente sabe que é a base. Então, eu acho que é salutar, né? Pernambuco, Ceará, Teresina. Quando a gente olha também os números dos IDEBs das capitais, eu acabei olhando muito também na minha época aí, trabalhando na Secretaria de Educação do Recife, nos anos finais, né, das 10 capitais que avançaram em 2019, de 2017 para 2019, 9 foram do Norte e Nordeste. Então, bate muito com o que você disse, quem estava mais embaixo e, mesmo diante de um contexto, né, socioeconômico mais adverso, conseguiu avançar. Mas a gente precisa estruturar, precisa de políticas que sejam, de fato, de base, como a BNCC e o novo Fundeb, que eu também acredito bastante nisso, para que haja uma melhoria ao longo do tempo. Agora, Mozart, ainda pegando nisso, mas inclusive fechando aí, fazendo já uma última pergunta para o final aí da nossa conversa, nosso papo, quero fazer uma provocação um pouco mais utópica. A gente fala muito de educação do século XXI, né? Você também já advogou bastante por essa bandeira, só que já foi embora 1/5 do século, né? Já estamos aí em 2021.
diante do que a gente está vivendo, desse contexto atual, de tudo que você conhece da trajetória, do antes aí que a gente falou, o que é que você acha que vai ser, de fato, esse século XXI para a educação brasileira? Aí pode esticar o horizonte até o final do século, até 2100, como eu disse, uma provocação mais utópica, mas nós vamos chegar, de fato, nessa educação do século XXI ou vamos continuar presos aos modelos dos séculos passados? A sua pergunta é bastante pertinente e complexa, né? Primeiro, o que você eu vou tentar traduzir a importância da pergunta que você fez vamos ficar olhando o retrovisor ou vamos ter a coragem para olhar para onde aponta o farol? E se fizermos isso, olharmos para onde aponta o farol, vamos ter a coragem de fazer a mudança? Então, essa é a questão que está posta. E ela é pertinente por quê? Porque no cenário que nós estamos vivendo, é um cenário muito disruptivo. E eu quero falar isso não por conta só da pandemia. A pandemia apenas ampliou essa disrupção. Quando a gente está no cenário disruptivo, você tem, em geral, problemas muito mais complexos, né, do que quando você vive no cenário mais linear, como de 20, 30 anos atrás. Agora, a dinamicidade do conhecimento, muitas vezes provocado pelas descontinuidades tecnológicas, isso requer que a gente pense numa educação que tenha uma enorme capacidade de ser dinâmica, flexível, diversificada. Não dá mais para oferecer uma educação, um ensino de modelo único, porque no cenário disruptivo é preciso reconhecer que as pessoas, as crianças e os jovens, eles aprendem e vão aprender cada vez mais em ritmos diferentes e de maneiras diferentes. Não adianta você insistir com o modelo de sala de aula em que os alunos vão estar sentados, enfileirados, olhando a nuca do aluno da frente, um professor em pé, em frente à lousa, ensinando conteúdos que boa parte deles já estão nas redes, nas internets da vida. E aí o aluno pergunta, será que eu precisaria vir para a escola para aprender isso que o professor está ensinando? Ou eu poderia estar em casa tendo as aulas pela internet e vindo somente fazer meus exames na escola? Essa é uma pergunta que se mistura com algo que eu não acredito e não recomendo, que é o homeschooling. Por quê? Porque no cenário disruptivo, você vai precisar ter novas habilidades e competências para viver nesse cenário, não é só para aprender. Então, você vai precisar ter competências desenvolvidas como a empatia, a resiliência, o trabalho em equipe, a abertura ao novo, ser criativo. Então, essas competências você desenvolve no ambiente escolar. Mas não pode ser um ambiente escolar do retrovisor, porque essa não desenvolve essas competências. Então, a gente vai ter que romper com o atual modelo de ensino-aprendizagem, em que a pesquisação, né, o trabalho em que você vai ter o professor muito mais como um tutor, um mediador, aquele que vai provocar que o aluno saia, né, da sua situação de conforto e ele se torne o protagonista em busca da solução de problemas que são dados para que ele resolva. Mas não resolva sozinho, seja capaz de resolver em grupo, em time. Então, é você romper com esse cenário da escola atual. Mas continuamos, na larga maioria das vezes, a construir a escola do século XVII. E isso não consegue mais, de hipótese alguma, dialogar com esse cenário disruptivo. Então, a escola vai ter que entender que vai precisar romper com esse processo atual de ensino-aprendizagem, vai ter que começar a implementar plataformas adaptativas para que a gente permita que os alunos possam ter velocidades, como, na verdade, isso ocorre,
velocidades distintas do ponto de vista do amadurecimento para o aprendizado. Ninguém aprende por um único caminho. Vamos acabar com a ideia de 100 anos atrás, quando Henry Ford, em 1916, começou a produzir o automóvel em série, a partir da descoberta da eletricidade, para baratear o automóvel para um número maior de pessoas. Isso foi muito bacana, e ainda hoje é bacana, mas não é formação de gente. Formação de gente não dá mais para ser uma escola única, de um tamanho único, uma sala de aula única. Então, a gente vai ter que ter uma sala de aula que seja capaz de promover essas novas competências para que, e já na educação infantil, os estudos de Heckman mostram isso, que foi James Heckman, Prêmio Nobel de Economia de 2000. Ele mostrou em estudos longitudinais que crianças que desenvolviam essas habilidades ainda na educação infantil, na pré-escola, por exemplo, elas tinham maiores chances de concluir o ensino médio, 44% mais, 35% de ter menos problemas prisionais, 3 vezes mais na renda per capita. Então, essas condições de desenvolver competências vão exigir uma nova escola. E não é a homeschooling que vai desenvolver essas competências, mas é uma nova escola. Uma escola, como diz Cristóvão Buarque, uma escola cinematográfica, uma escola em que você vai usar as tecnologias para dar uma aula de história passeando pelo Museu do Louvre, ou pelo corpo humano, por dentro do corpo humano. É aquele professor menos teatral, e um professor que vai usar essas novas tecnologias para tornar sua aula muito mais engajada, com aquela perspectiva que o estudante tem em relação ao processo ensino-aprendizagem. Então, é isso, Rogério, vamos precisar ter coragem para romper. E não há coragem fazer um omelete, como a gente diz, sem quebrar os ovos. E, às vezes, a gente encontra ainda sindicatos de professores muito reativos a determinadas mudanças. Mas a gente precisa enfrentar. Quando eu comecei, por exemplo, a escola de tempo integral de ensino médio, não foi ideia minha, foi uma ideia que foi trazida por um pernambucano, Marcos Magalhães, à época presidente da Philips, que trouxe toda a metodologia e todo o apoio para que Pernambuco assim o fizesse, a partir do ginásio pernambucano. Claro, ali aconteceram erros de comunicação, de estratégias políticas, mas o modelo era muito importante. Sobrou para mim. Um ano depois, eu chego na secretaria e todo mundo dizia: e o ginásio pernambucano está fechado há um ano, quando é que reabre? Então, você tem que ter diálogo, tem que ter transparência, mas tem que ter a coragem para tomar decisões corretas para poder avançar. Se a gente não tivesse feito aquilo, e depois Eduardo Campos não escalasse, depois Paulo Câmara não consolidasse e avançasse, a gente não teria o ensino médio que está aí. É óbvio que, quando eu estou falando dos governadores, eu me refiro principalmente, eu gosto muito de referenciar o trabalho do Fred, que agora está em Recife, que foi muito importante para todo esse processo de consolidação. Então, você romper com a escola que está aí, é você ter a coragem para romper com determinados dogmas que, muitas vezes, interessam muito mais a quem está olhando o retrovisor em relação àquele que precisa olhar para o futuro. Tem uma frase de um professor matemático americano, Herman, que ele diz assim: precisamos preparar os estudantes não para a vida passada nossa, enquanto professor, mas aquilo que eles vão precisar para o futuro deles. Então, isso significa saber entender que um cenário como nós estamos vivendo requer criatividade, coragem para a mudança, inovar. Caso contrário, a gente vai terminar sendo substituído, a gente que eu digo, a escola tradicional, por outros ambientes que não são aqueles dos mais adequados, mas para que a escola responda a isso, ela precisa ter a dinamicidade que o tempo exige. Muito bom, André, excelente. Ter essa coragem, essa visão de longo prazo, essa escola integral que começa a dar muitos frutos, não só aqui no estado, mas em outras regiões do país também. Até recentemente eu entrevistei a prefeita de
Bezerros, né, que foi ex-aluna, egressa, uma escola integral. Inclusive, descobri também na conversa com ela, Luciene Laurentino, que metade do secretariado dela veio de escola integral. Nem todos lá de Bezerro, alguns, inclusive, do próprio ginásio aqui em Recife. A vice dela foi diretora de escola. Então, para mim, aquilo ali é a materialização. Foi um belo exemplo. Bezerro foi o seguinte, eu me lembro que foi a segunda ou terceira escola, primeiro ginásio pernambucano, teve uma com a Oi, em Boa Viagem, também de tempo integral, mas essa de Bezerros foi muito interessante. Tinha um centro, que era uma espécie de centro de artesanato, que estava desativado. E aí, o que fazer? Aí eu disse, por que a gente, então, não reúne esforços, a Prefeitura de Bezerros, com a Secretaria, e vamos fazer juntos uma escola de tempo integral. Então, essa escola de tempo integral foi assim. Com isso, por que eu quis dizer isso? Porque não vai ser só com o poder público que vamos fazer na velocidade que o tempo está exigindo. Vai ser preciso parcerias, criatividade. Vou dar um outro exemplo. A Escola de Tempo Integral, lá de Garanhuns, foi a partir de uma visita que eu fiz a pedido do reitor, à época, da UPE. Ele disse, mas, Mozart, você vai a Garanhuns e não vai visitar a nossa unidade lá? Eu disse, não, eu vou sim. Então, eu fui a Garanhuns, né? E cheguei, um belíssimo prédio da UPE, só que estava vazio. E eu perguntei, cadê os alunos, professores? Não, professor, funciona só à noite. É uma unidade, principalmente, de formação de professores. Ah, isso quer dizer que durante o dia vocês não têm atividade? Não, nenhuma. Aí, o que eu fiz com a UPE? Ora, a gente tem a faca e o queijo, cara. A gente vai poder ter à noite formação de professores, durante o dia uma escola de tempo integral, que serve, inclusive, de laboratório para estágios dos nossos alunos da escola de formação de professores. Então, é assim que a gente vai ter que construir. Não vai ser simplesmente o governo olhando que somente ele sozinho vai conseguir. Não vai, porque o Brasil ainda sofre muito com as descontinuidades políticas, né? Perfeito, Mozart. Muito bom. Valeu aí. Obrigado por sua disponibilidade e atenção. Um papo muito legal aí para a gente deixar para quem nos assiste. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, Rogério, e estou sempre à disposição. Parabéns aí por essa iniciativa, a OEI, a Folha de Pernambuco, em trazer uma coluna sobre a questão do primeiro papo, aí, né, o papo, e falar de educação. Eu acho que a gente está precisando muito falar de educação. Priorizar a educação passa por isso também, por ter espaço para a gente falar isso, ter espaço jornalístico, espaço papo de primeira, não é papo de primeira. Isso. De primeira qualidade, de primeira infância, tem a ver com tudo aí que a gente falou. Obrigado.